Olá, gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar, e o meu convidado de hoje, ele não entende só de moda, ele realmente entende de uma moda com alma, com profundidade. Eu estou tão emocionada, gente, de receber esse ícone que fala de moda com tanta inteligência, com tanta verdade, que eu chego a me emocionar. Ele hoje é editor da Forbes Lifestyle. Eu estou com Sylvian Justin. É isso? Justin, tá certo? Justin, é Justin. Isso. Obrigado pelas palavras. Muito feliz de você estar aqui. Eu fiz uma lição de casa super bonitinha. Eu falei assim, será que fica feio eu ler? Porque eu não queria perder nenhum detalhe. Mas eu acho que eu mandei bem essa abertura. Super, não tem problema nenhum, tá tudo certo, Lê. Obrigado pelo convite. Muito obrigada de você estar aqui. Eu tive a honra de, umas 2 semanas atrás, 3, que a gente... Três semanas atrás nós estivemos no PBFW, que é um encontro de grandes nomes que acontece lá em Curitiba, no Pátio Batel. E você intermediou super bem, falou super bem. Foi um presente pra gente receber você e ter você agora aqui de novo. Então, eu tô muito feliz de verdade. Imagina, o prazer é meu e realmente o PBFW Talks foi muito legal, muito bacana. E não foi a primeira vez que eu fui lá no Pátio Batel, né? Eu já tinha ido pro PBFW Walk, que eram os desfiles, e pro Talk foi a primeira vez. Foi uma experiência muito bacana, porque é interessante notar que outros centros, além de São Paulo e Rio, estão se desenvolvendo e têm demanda e querem aparecer, querem aprender. Foi uma experiência muito legal enfim, todas as pessoas envolvidas eram muito, muito bacanas. E o legal é que eu sou de São Paulo, mas já moro 20 anos em Curitiba. E quando eu fui para Curitiba, tinha muito forte, logo que eu cheguei, dessa referência que o curitibano tem em tudo que se deu certo aqui em Curitiba, Fran, vai dar certo em todos os lugares. Isso. E esse movimento da moda, eu vejo muito forte. A gente tem grandes nomes hoje de estilistas, Shawish e vários outros, que começaram em Curitiba e estão estourando. É muito legal essa conexão, né? A Reptilha é de lá, não é? A Reptilha também é de lá. Eu vi o desfile ontem. Muito bonito. Muito legal, essa conexão toda. Sylvian, quando que você percebeu que a moda para você não era só roupa? Boa pergunta. Porque eu sempre gostei de roupa, né? Sempre gostei de me vestir, de combinar, de prestar atenção nos tecidos. Mas até então era uma coisa muito particular, né? Muito minha. Isso na minha juventude, na minha adolescência, foi desenvolvendo isso. E quando eu resolvi escolher minha profissão, isso a gente está falando da virada dos anos 80 para os 90, né? Então, o mercado de moda era completamente diferente, né? O mercado de moda brasileiro. Então, na minha cabeça, ou você era estilista de moda, criador, ou você era um executivo de uma marca. E eu não tinha aptidão para nenhum dos dois. E aí você escolheu o jornalismo. Aí eu fui fazer publicidade. Publicidade. Na Casper Libero, aqui na Paulista mesmo. E aí, durante a faculdade, começaram a pipocar novos nomes de estilistas. O Alexandre Hershkovich apareceu nessa época. Ele frequentava os mesmos clubes que eu, então tinha uma galerinha da moda que frequentava as pistas de dança e eu fui conhecendo as pessoas e tal. E aí eu comecei a entender que existia algo nascendo, de fato, na moda brasileira, né? Tinha um mercado, começou o Fito Ervas Fashion, que foi o primeiro evento de desfiles. Em seguida veio o Morumbi Fashion, que é o precursor do São Paulo Fashion Week. E aí eu falei, por que não, né? E na época eu trabalhava numa editora, numa revista de decoração, uma revista técnica para o setor de móveis e decoração. Trabalhava como contato comercial, era uma coisa que eu detestava, mas que pagava minhas contas. E eu morava na casa da mãe, então estava tudo muito confortável. Então, por uma dessas coincidências da vida, a minha mãe começou a namorar o pai do Thiago Ferraz, que é um stylist, um amigo, e ele trabalhava como assistente de produção na Vogue, na revista Vogue. E aí um belo dia abriu uma vaga lá de assistente de produção na revista Vogue e ele comentou com a minha mãe, olha, eu sei que seu filho gosta de moda, tal, abriu essa vaga, será que ele se interessa? E eu, que incrível isso. E era isso, eram outros tempos, né? Era tempo de ser assistente, era ralar 24 horas, carregar sacola, ganhar uma ajuda de custo.
Mas eu estava afim de tentar naquela época, porque justamente eu morava na casa da minha mãe, as contas estavam pagas, era o momento de arriscar, né? Então eu fui, larguei meu emprego lá na revista como contato comercial, fui ser assistente de produção na Vogue, aprendi muito na prática ali, né, dos bastidores, de fazer uma revista. O Giovanni Frasson, que era diretor de moda da revista na época, me ajudou muito, foi meu mentor, assim, me levou para fazer os freelas dele, ele fazia desfile no São Paulo Fashion Week, fazia catálogo, campanha. Que demais isso. E eu fui assistente dele durante um tempo, então fui aprendendo as coisas, mas fui aprendendo, na época, foi trabalhar com imagem, né? Produzir imagens, produzir editoriais, campanhas, desfile. Então era muito imagem. O jornalismo e a escrita veio um bom tempo depois na minha vida. Veio, sei lá, 10 anos depois, que eu comecei também a mexer com a escrita, com o texto, e, enfim, aí hoje em dia eu faço um pouco dos dois. E aí hoje, então me conta um pouquinho, vamos fazer um sobressalto. Agora, hoje você atualmente está na Forbes, com grande prestígio também, né? Isso, eu sou diretor de redação da Forbes Life Fashion, que é uma publicação do grupo Forbes no Brasil, que é uma revista voltada para moda e lifestyle, que sai 2 vezes por ano. Que eu faço, a diretora-geral é a Donata Meirelles, e que eu já conhecia dos tempos de Vogue, e, enfim, a gente já se conhecia, ela se juntou nesse projeto com o Antônio Camarote lá na Forbes, que é o CEO da Forbes, e lançaram essa revista. Então, e desde o número 1 eu tô no time. Perfeito. E assumi a direção, acho que deve fazer 2 anos. E o que muda para você que agora escrevia, né? Ou seja, que antes estava ali na produção e hoje escreve, porque a gente vê muito assim, eu vejo você muito detalhista, muito cuidadoso na sua escrita, e a gente consegue realmente viajar e ter toda uma noção do que realmente está ali sobre uma outra visão que você fala, realmente faz todo sentido. Você traz muito essa consciência para a gente na leitura. Como que você desenvolveu isso? E a sua expressão sempre com a moda de uma forma sempre comercial, muito bem colocada. Para mim isso é mágico. Qual que é o seu cuidado só na hora que você está ali desenvolvendo uma revista e esse estilo todo seu? A escrita, ela veio um bom tempo depois na carreira. Eu comecei a escrever, foi a Lilian Patti, quando eu estava vestindo ela para o GNT Fashion, ela me deu as primeiras oportunidades para escrever, para cobrir o São Paulo Fashion Week justamente. Ela escrevia para o Estadão, para o jornal, e eu ajudei ela nessa cobertura. Depois eu fui na Harper's Bazaar já como editor de moda de texto. Eu sempre gostei de escrever, né? No colégio, eu estudei em colégio francês e tinha um foco muito grande em dissertação, em construir textos, né? Então, a construção de um texto eu trago desde os meus tempos de colégio. E isso foi aflorar depois que eu comecei a praticar mesmo na profissão. Então, eu percebi que eu sabia construir um texto, tinha um cuidado com palavras enfim, de edição de texto na prática, e eu entendi que era por causa da minha experiência no colégio francês com as dissertações que a gente tinha que fazer ali como provas, né? Então, hoje na revista, eu tenho um pouco de toque, de verdade, com texto, com imagem. Então, eu gosto das coisas muito bem certinhas. E hoje eu edito mais textos dos colaboradores do que eu escrevo. Sério? Por falta de tempo mesmo, porque como eu dirijo a revista toda, tem muito pepino no meio do caminho, muita coisa para cuidar, e eu acabo ficando meio sem tempo de escrever. Então eu escolho algumas matérias que eu gosto, que eu vou gostar de escrever. Dá o seu toque. Aí eu escrevo as minhas, assino algumas matérias, mas a maior parte do tempo eu estou editando textos dos colaboradores, que aí você tem que ter o feeling de achar o colaborador certo. Que tem essa... Que já tenha um texto que converse com o universo da revista, né? Que alguém que saiba escrever para o público que vai ler a revista.
E aí eu dou uma mini lapidada ali no texto, mas eu tenho mexido pouco, assim, modéstia à parte, eu escolho bem os meus colaboradores e os textos vêm basicamente redondos. Não, estudando aqui para também trazer e poder fazer essa entrevista com você, acabei vendo um vídeo de uma entrega, e era exatamente como eu imaginava. Você é uma pessoa super organizada, agora você falando de toque, então você dá para ver as suas escolhas de roupa sempre uma coisa muito mais clássica, você é muito organizadinho, muito, né? E assim as coisas funcionam, né? Quando a gente tem essa questão assim de tudo organizado, tudo arrumado, aí flui. Então eu começo a imaginar você... A chance de erro é menor. Exato, e começo a ver você editando na loucura, não, isso aqui, aquilo ali. Agora vamos falar assim, quando você, é um ponto que você trouxe lá no PBFW, que foi muito importante, que a gente falou muito sobre essência. Uhum. E como a gente já está falando que é exatamente o que me deixa muito feliz, que é o que antes eu consumia com você na revista, e ter agora o on, né? A gente está aqui no on, quando a gente está no off, você realmente vê que faz muito sentido. Então, hoje, quando eu vejo algo escrito seu, com essa oportunidade de te conhecer, a sua essência realmente é verdadeira. Você passa isso e são poucos que conseguem. Você vê que o mercado digital, realmente, a gente tem essa quebra, muitas vezes, mas quando a gente vai falar isso de uma marca, qual que é o seu cuidado e como que você analisa isso, dessa autenticidade, da essência da marca para o público, seja no digital, na presença, num desfile? Eu acho que a marca precisa ser coesa, né? Então, em paralelo à revista, eu produzo conteúdo para marcas, faço consultoria. Então, a primeira coisa que eu procuro entender é justamente a essência da marca, para poder entregar algo que se encaixe ali naquele universo, né? Tanto da marca que está me contratando, quanto dos clientes da marca, né? Quem é esse cliente? O que ele consome? Como ele fala? Como ele se comporta? Aonde ele vai? Qual é o lifestyle desse cliente, né? E dessa marca? Então, existe ali um trabalho de lapidação, o tom da escrita, o tom da fala, as ideias de pauta, por exemplo, que a gente traz, precisa fazer parte de uma coesão dentro de um universo, né? Então, é um trabalho de edição, de uma certa forma, né? De você editar um conteúdo, mas eu procuro ser fiel ao que eu sou, né? Porque é isso, eu tenho um universo, uma imagem um pouco mais clássica, mas sempre com um twistzinho. Gosto da palavra twist, é isso aí. A gente pega um pouquinho... Eu acho que tem que ter um twist, porque senão fica chato, fica datado, fica careta, né? E eu tento aplicar isso nos trabalhos para os quais eu sou chamado, seja para marcas, seja para um evento como o PBFW Talks, onde a gente falou ali de transformações da moda na era digital, né? Eu acho que o que a gente falou ali precisava fazer sentido para o público que estava assistindo, que é o público do shopping. Exatamente. Né? Então, não adianta eu falar ali só do meu ponto de vista. Né? Eu preciso entender para quem eu estou falando, quem é que está me contratando aqui, o que eu vim fazer aqui, né? Então, a gente já soube aí, temos uma notícia hoje quente que saiu, né? Da compra do Grupo Prada. O Grupo Prada comprou a Versace. Exato. Você acredita que em algum momento a gente vai ser só isso daqui e a gente vai deixar de apreciar o físico? Acho que não. Acho que é o contrário. A gente já teve um desespero pelo digital, onde o digital ia acabar com tudo, né? Os influenciadores iam acabar com os jornalistas, o digital ia acabar com o impresso. A gente já teve essa fase. E eu acho que agora a gente está indo na outra direção. Eu acho que justamente porque está tão acelerado e é tanta informação e a gente está o dia inteiro conectado, né? Seja no celular ou no computador, eu acho que as pessoas elas estão buscando justamente na revista impressa um respiro. Uma pausa, um momento de mergulhar em outro universo, de ler algo com
com mais profundidade, e não só aquela notícia que você consome rápido e já pula para a próxima. Eu acho que as duas coisas vão conviver. Vão conviver, mas não com uma disputa. Não Acho que não tem disputa. Vai ser um... Quem Eu é acho do que digital... Isso. Um complementa o outro, na verdade. Eu vejo muito, obviamente que é muito importante a gente dar experiências, né? Então, buscar uma experiência diferente num restaurante, numa compra de uma roupa, mas também tá muito nisso, né? Toda hora experiência. Tem uma hora que a gente vai querer realmente ir no funil e pensar mais nesse momento só nosso. Talvez você acha que esse momento da revista, com você parar, ter ali esse momento mais tranquilo, a revista meio que ajuda isso. Não deixa de ser uma experiência, né? E hoje em dia a gente tem diversas maneiras de consumir luxo, né? E pode ser um produto, pode ser um tempo fazendo uma massagem no spa, pode ser um tempo para folhear uma revista. Hoje em dia, tempo é luxo. Né? A gente quer tempo, a gente precisa de tempo. Às vezes você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o luxo do mundo, mas trabalha que nem um condenado, não tem tempo. Fica num pra trânsito família. Louco. Então o luxo passa a ser o tempo de pausa que você tem. Então, no caso das experiências, eu acho que a gente está no momento de experiências justamente porque a oferta é muito grande, tem muito concorrente para tudo, tá todo mundo brigando pelo mesmo consumidor, e vai ganhar quem te tratar melhor, quem te der uma experiência melhor, quem te der memórias para lembrar depois. Então, a gente está no momento onde o luxo está muito atrelado a experiências. Seja a maneira com que você é tratado numa loja para comprar uma bolsa, seja a experiência de ler uma revista bem acabada, com papel bom, que sai 2 vezes por ano, que você vai consumir com calma. Ou até quando não compra também, né? Que também marca muito, né? Você entrou numa loja e não comprou, mas você pode voltar porque você gostou do atendimento, mesmo que você não efetivou a venda, Exatamente. Né? Você sente uma onda vindo sobre autocuidado e espiritualidade? Então, assim, essa questão, eu falo né, muito dessa café com Deus Pai. Vou malhar, vou fazer yoga, que até vejo que é um movimento positivo, né? Por mais que aquela pessoa não vá continuar, pelo menos ela teve uma experiência positiva. Mas você está sentindo que as marcas, de algum momento, também estão fazendo essa onda vindo, assim? Sim, total. Eu acho que as pessoas estão sendo levadas a se cuidarem justamente... É uma consequência desse ritmo insano, né? Que a gente está vivendo. Então tem uma onda muito forte de wellness, né? Então tá todo mundo se cuidando, todo mundo fazendo seu pilates. A corrida explodiu, tá todo mundo correndo. Você corre falando nisso? Eu corro. Você se exercita, você tem uma vida... Eu procuro me disciplinar para fazer todo dia alguma coisa de manhã. Então existe sim um movimento de autocuidado, de wellness, de esporte, de cuidar da mente, inclusive, né? Porque tá todo mundo cuidando do externo e esquecendo do cuidado interno, às vezes, né? Tem 1000 procedimentos, a pessoa faz 1000 procedimentos, toma Ozempic, malha todo santo dia, tem uma rotina fitness intensa, mas por dentro ela tá à beira de um burnout. Então, existe sim esse movimento, as pessoas estão falando mais sobre isso. E eu acho que as marcas estão entendendo que precisam se associar a isso para continuarem existindo. Aquela marca que só te empurra coisa e te leva a consumir freneticamente, ela pode até estar bem agora, mas eu acho que o prazo de validade é menor. Vai ganhar a marca que entender o que está acontecendo em volta e fazer esse movimento com seus clientes e fazer um movimento. Então, sei lá, tem muitas marcas de luxo se associando e fazendo projetos de literatura. Porque estão trazendo de volta a coisa do livro físico. Tem outras marcas se enveredando pelo esporte. Né? A Loewe fez uma collab com a On, que é uma marca de corrida, de esporte. Então, entendendo que existe ali um momento
e opa, tá apontando para lá, vou para lá. E por aí vai. Eu acho que é isso, é entender o momento onde você está inserido para poder proporcionar para o cliente aquilo que ele está precisando. É aquela velha coisa. As marcas precisam te vender o que você nem sabe que precisa. É verdade. Né? E aí é aí que ela te conquista. Porque, putz, lembrei que eu precisava disso, realmente. Essa marca entendeu o meu momento. E aí você fideliza o cliente pela experiência. E desse seu olhar, lá no comecinho até agora, com a maturidade, com o seu estilo de vida que vai mudando, porque a gente fecha ciclos, abre ciclos, o que você que a sua essência não mudou e que você não abre mão? Ótima pergunta. Eu acho que é isso, a nossa essência não muda. Né? A gente evolui, a gente muda, a gente amadurece, nossos gostos mudam, Sim. Nossas prioridades mudam, mas a essência permanece a mesma. Então, eu continuo sendo alguém que preza muito pelo lado humano nas coisas, né? Na vida. E no trabalho eu tento sempre enxergar pessoas, muito mais do que um produto ou um trabalho, né? Eu acho que é importante a gente prestar atenção nas pessoas que estão envolvidas ali naquilo que a gente está fazendo. E isso é uma coisa que eu sempre carreguei, que eu sempre vou ter dentro de mim, uma preocupação com pessoas. Sem elas, você não faz sozinho as coisas, né? Então é importante que as pessoas estejam felizes também, trabalhando com você, ou as pessoas dentro de uma marca precisam estar felizes para acreditar na marca, para vestir a camisa. Então, a minha essência, eu acho que por mais que a gente mude e se transforme como ser humano ao longo da vida, eu acho que na minha essência, na essência do Sylvain, o lado humano continua sendo muito importante. Perfeito. Você enxerga, assim, que a gente está em constante evolução e mudanças, coisas que a gente realmente nem imaginava que fosse acontecer. Por exemplo, eu tenho 42 anos e se você falasse assim, Fran, você ia se expor, tá no digital, eu ia falar assim, não ia nem saber te falar o que é isso, porque estava em outra pegada. Eu vejo meus filhos, então eu tenho gêmeos de 7 anos, o Francesco de 6 e a Lorena de 12. Mesmo que em casa, eu e meu marido, a gente tem uma educação muito... a gente fala que a gente brinca muito que nós não somos pais Nutellas, nós somos pais realmente... Raiz, né? Do não, de frustração, consumir, você não é igual a todo mundo, dando muito amor e base. A gente entrega muita essência para os nossos filhos, né? Apesar de nós sermos novos como pais, mas a gente tem essa coisa muito forte. Mas meus filhos trazem, às vezes, muitas coisas que nem eu sei. Informação, seja às vezes de música, porque eu vi na escola. O Francesco, ele sabe mexer no meu iPhone, tudo. Tem coisas que eu não sei. Olhando agora para o mercado que está vindo muito forte, lógico que meus filhos vão ainda demorar para ser do mercado de agora, né? Mas já está acelerado. Como que você enxerga esse avanço daqui uns 4 anos, ou vamos colocar 5 anos? Olha... Louca, né, essa moda? É difícil prever, né? Porque as coisas mudam tão rápido, cada vez mais rápido, né? Então a gente até ontem estava focado na geração Z, agora já é a Alpha. Então... Agora a gente vai ter que saber perguntar, fazer perguntas para a inteligência artificial, né? Ainda tem a inteligência artificial. A minha filha tem aula disso na escola. Então, ela está sabendo perguntar e escrever para ter exatamente o que ela quer. Exatamente. E essa nova geração, eles já... Assim, nós somos de uma geração onde não tinha internet. Eu fiz datilografia. Eu fiz datilografia, não tinha celular. E tinha uma caixa que eu não podia ver onde eu estava escrevendo para ser rápido. Sim, eu passei por isso também. A gente não tinha celular. E o primeiro celular, ele só ligava. E era caríssimo. Enfim, a internet não existia. Então a gente precisa entender que essas gerações mais novas, elas já nascem com o digital bombando na vida delas. Elas já nascem com uma tela, elas já nascem... o tico e teco delas é muito mais rápido que o nosso nessa conexão com as ferramentas de hoje, né?
E eu acho que, assim como a gente está falando do digital com o impresso, do influenciador com o jornalista, eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que é isso, a gente vai andar de mão dadas com eles. Nós vamos aprender com eles e eles vão aprender com a gente. E essa troca é muito saudável. Até uma curiosidade, lá na Forbes tem muito uma galerinha nova, assim, como é porque esse pessoal novo tá dominando. Tem, né? tem de tudo. Tem de tudo. Não vai deixar, a gente não vai perder o nosso espaço. Não vai perder. Né? Mas eu acho muito legal quando tem uma moçadinha nova que super entrega. É fundamental que tenha, porque eles são os radares. Eles são os nossos exatamente, radares. os radares. As sugestões de pauta, porque assim, a equipe fixa da revista é muito enxuta, né? E são pessoas da velha guarda, vamos dizer assim. Pessoas experientes no mercado, na direção. Mas os colaboradores têm de todas as idades. Tem super jovens, tem geração Z, tem a influenciadora que também escreve. Tem de tudo. E eu acho fundamental que eles estejam conectados com a gente, que a gente abra as portas para eles, porque eles são os nossos radares. Eles sabem o que está acontecendo muito mais rápido que a gente. Eles trazem ideias para a gente que a gente, às vezes, não teria, talvez. O formato da pauta. Agora, então, com as plataformas digitais, você precisa dos jovens operando e trazendo ideias. Não adianta achar que vai conseguir sozinho, do mesmo jeito que os jovens não vão conseguir sozinhos sem alguém para botar no trilho, para falar com a própria experiência, transmitir vivências e falar, olha, não vai por aqui porque eu já estive nesse lugar e eu sei que vai dar errado, vai para cá. Então, um completa o outro, né? É a mesma coisa que a gente estava falando do digital, que ia matar o impresso, né? A nova geração não vai excluir a geração anterior do mercado de trabalho, né? A inteligência artificial é algo que a gente tem que olhar com atenção, mas também acho que não vai substituir tudo. Não vai, sabe? Até mesmo, vamos falar de semana de moda. Não lembro, desculpa, mas não vou lembrar o nome agora da estilista, que veio com um bordado maravilhoso, muita renda, bordado. Gente, isso uma inteligência artificial nunca vai conseguir, essa coisa assim manual, essa coisa brilhante. O artesanal. Né? O artesanato, não dá. Né? Assim, eu acho que isso é incrível. Indo para uma semana de moda, já que eu estou aqui falando, caramba, que prestígio ver você lá na primeira fila, tá sempre nos desfiles. Como que isso se tornou realidade? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Está ali. Teve um vídeo também que eu vi em que você estava ali usando o celular também, claro. Né? Obviamente. Opa. Aí você tá lá naquele momento, que deve ser insano, né? Filmou, vai pro hotel, escreve tudo. Como que é essa dinâmica por trás dessa glamorização toda que é a semana de moda? Olha, hoje em dia até a minha participação é até light, perto do que eu já vivi, mas eu tenho colegas de outros veículos que cobrem intensamente, assim... Intensamente, assim, só para o pessoal entender, porque a gente quando fala... O que é intensamente? Porque aquilo já é insano. O que é intensamente? Intensamente... Então, todos os desfiles do dia. Todos os desfiles do dia... Que são quantos, assim, mais ou menos? Depende. Hoje em dia são... No São Paulo Fashion Week são 6, se eu não me engano. 5 ou 6. Mas assim... Mas já foi muito maior. Já foi, internacional. Internacional tem 10 vezes mais. Vamos falar do internacional, depende, porque eu acho assim lindo te ver lá fazendo tudo aquilo acontecer. O internacional são conquistas, né? Hoje em dia isso mudou bastante, porque a moda foi democratizada, o que é muito bom por um lado. Acho que muita gente tem muito mais acesso às salas de desfile, aos vídeos e o contato com as pessoas que fazem a moda. Acho que isso é super positivo. Por outro lado, abriu portas para que tudo se misturasse e as primeiras filas, por exemplo, que antes eram de lá fora, principalmente, né? Imprensa e compradores. Era quem precisava estar na primeira fila. Hoje em dia tem influenciadores, tem os amigos, tem convidados da marca, tem os melhores clientes, o que faz parte do negócio, tá tudo certo. Então, já tive coberturas onde a gente tinha que cobrir todos os desfiles
fazer uma resenha para cada desfile que ia assistir. Então era uma pauleira, era isso. Assistia, ia para o hotel, escrevia, saía de novo, ia para o outro. Em São Paulo, por exemplo, eu vejo... O meu ritmo é outro hoje em dia, mas eu também já tive que fazer desfiles um seguido do outro, crítica de um, sobe no Instagram, sobe no site. Hoje em dia tem os vídeos, né? Então as outras revistas, eu vejo as colegas de Elle, de Vogue e tal, com quem a gente troca ideias, são amigos, né? Eles fazem os backstage todos, com vídeo, com entrevista, além dos textos no site. Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. Porque a cada ferramenta que o digital disponibiliza... Você tem que entregar. Você tem que entregar, você tem que se adaptar e Exatamente. é mais trabalho. Então, tem muitas frentes hoje onde um veículo de moda pode atuar, né? Não é mais só impresso. Aliás, a cobertura é muito mais digital do que impressa hoje em dia. Porque é o quente, né? O quente vai para o digital. E aí, pegando, então, essa parte que você está falando, a gente está falando... Vamos falar da Forbes, que você entrega ela com não tanta... entregas como uma revista Vogue. Sim. Eu vejo que é muito mais trabalhoso e um desafio muito maior. Porque, exatamente, eu tenho aquela notícia quente, não ali, mas só que a pessoa vai ler só depois. Como que é essa estrutura para que você mantenha isso ainda sendo importante? Eu parto do princípio que não adianta brincar... Não adianta brigar com a urgência do digital, com a quentura do digital. Essa briga o impresso perdeu. E tá tudo bem. Uhum. Por isso que eu não... Se eu tivesse que lançar uma revista hoje, eu não lançaria uma revista mensal. Porque a mensal, ela tá sempre correndo atrás da urgência do digital. Você não dá mais um furo no impresso. O furo vai para o digital. Faz todo sentido, é verdade, né? Isso. Eu não tinha então, parado para pensar dessa forma. Pois é. Uhum. Então, o desafio no impresso é criar histórias que durem. Então, no caso da Forbes Life Fashion, por exemplo, que é semestral, é uma revista a cada 6 meses, eu preciso pensar nas pautas para que elas durem 6 meses. E aí, por exemplo, se você for falar dessa venda que a gente já falou aqui, todo mundo já sabe que tem que saber. Todo mundo já sabe. Você vai trazer ela para um contexto lá na Forbes, de modo em que você vai contar um pouco da história de cada uma. Olha, eu te dando já mais isso. Mas você traz um olhar, né? Um olhar em que mostra qual que é a importância dessa compra, agora o que muda para o mercado. Pode trazer também uma falinha do que o nosso amigo lá fez altíssimos impostos nos Estados Unidos. O que isso vai trazer? É essa visão que em 6 meses... Mesmo que eu vá ler depois de 6 meses, ela ainda é um conteúdo de pesquisa legal. De análise, de pesquisa, com personagens, né? Então, e a de um mês vai contar só um... A de um mês vai ser algo mais imediato. Entendi. Até porque no mês que vem pode ser que mude. Pode ser que tenha um outro tempero nessa fórmula aí. A Forbes, então, vira meio que uma Barça. Um pouco também de pouco conteúdo. de conteúdo perene, assim, né? Exato. Por isso que a gente tem tantos personagens nas matérias. Porque os personagens vão continuar daqui a 6 meses. Eles vão estar aí. O que eles têm a dizer agora vai ser a mesma coisa daqui a 6 meses. Então, a gente entrevista muita gente, tem muito personagem na revista. A gente dá dicas de viagem, a moda é pensada para não ter prazo de validade em 6 meses tão rápido, né? Então, existe um cuidado, sim, na elaboração da pauta, para que ela seja mais resistente ao tempo do que é uma pauta que vai para o digital. E que tudo bem, se essa notícia do digital mudar amanhã... Sobe-se outra matéria no digital, com a atualização. E se é o contrário? E se você já está lá quase com a sua revista pronta? Já aconteceu? Isso aqui não vai mais, isso aqui... Agora, o que eu vou colocar? E aí, como que vocês se viram no 30, literalmente? Você sabe, eu vou te contar uma história que aconteceu às vésperas da gente lançar a primeira Forbes Life Fashion. Tem quanto tempo a Forbes? A Forbes acabou de sair o número 8, então são 4 anos. Tá. Uhum. São 4 anos. Eu estou desde o número 1, mas antes eu era redator-chefe
abaixo da Maria Rita Alonso, que era a diretora de redação. E depois que ela saiu, eu assumi a direção de redação. Então, metade como redator-chefe, metade como diretor de redação. E aí, na primeira edição, era uma edição com muita expectativa, né? Vai nascer a primeira, a gente fez 4 capas. E era um projeto grande, com um monte de artistas, atores, atrizes, cantores, celebridades. Era um projeto grande. E uma das capas era a Marília Mendonça, com a Maiara e Maraísa, porque elas estavam lançando, estavam saindo com o projeto delas, das patroas. Isso, as patroas. E a revista estava indo para gráfica, fechando, caiu o avião da Marília. Gente, pelo amor de Deus, o que a gente faz? A mulher morreu, a revista está indo para gráfica. Daí quebra essa cabeça, o que a gente vai fazer? Derruba a capa dela, porque pode soar, para o mercado pode soar mau gosto. Sim. Pode soar mórbido, né? O que a gente faz? Tinha uma entrevista com ela lá dentro da revista. E aí a gente transformou a pauta e virou um tributo. Então, deu tempo da gente mudar a capa. Saiu a foto dela com as duas, ficou só ela. O texto dentro, que estava no meio dos outros, eram, sei lá, 30 textos. A gente trouxe para abrir a sessão como um tributo. Então, deu tempo da gente fazer umas modificações ali. Mas é isso, você adapta, se dá tempo, né? A gente tem sempre que torcer para dar tempo, porque uma vez que a revista foi para gráfica, babau, já era. Então, a gente tenta adaptar. Por exemplo, sei lá, tô fazendo uma matéria sobre a Prada na revista. A revista vai para a gráfica semana que vem e sai a notícia que o Grupo Prada comprou a Versace. Muda a matéria, inclui essa informação, sabe? Numa linha que seja, mas inclui essa informação. Para não parecer que está muito desfasado, para não parecer que a gente esqueceu. Se dá tempo, a gente adapta. Você já trabalhou em diversas plataformas. Já. Conta para mim um pouquinho de cada uma delas. A gente se adapta, né? Eu acho que, inclusive, o tempo de experiência de mercado, uma das vantagens é justamente a gente adquirir essas experiências todas. Sim. E por isso que eu falo para a nova geração, para os mais jovens, subam degrau por degrau. Tenham experiências diferentes, aprendam com cada uma delas. Porque na nossa época a gente subia um degrau por degrau. Eu comecei como assistente de produção na Vogue. Assistente de produção é a pessoa que crepa o sapato na sessão de foto. É a pessoa que carrega a sacola na rua. Que acorda antes de todo mundo e vai dormir depois de todo mundo. Mas isso me ensinou muita coisa. Muita coisa. Então, subir degrau por degrau é muito legal. E essas experiências em diversas plataformas vieram por isso, porque eu me dispus a aprender com cada plataforma. Então, eu comecei no impresso, comecei com revista, produzindo imagem para a revista. Depois, fui parar na televisão, na TV fechada, no GNT, com a Lilian Patti. E aí eu entendi como funcionava a gravação de um programa, os termos, o tempo, os termos, o perfil das pessoas. É muito rico como experiência, né? Eu entendi que não era o que eu mais gostava, mas, enfim, legal saber como é, né? Depois voltei para o impresso de novo, aí veio o digital, e a gente é levado a também entrar no digital, aparecer no digital também, porque as coisas mudam muito rápido, e a gente passou rapidamente de alguém que fazia só o backstage, né, que não aparecia, para alguém que está na frente das câmeras. Então, a gente passou a ser personas que falam também no digital, que precisa ter ali uma desenvoltura, mesmo que não seja a tua praia naturalmente, né? Porque tem gente que nasceu para isso, que é bizarro.
Inclusive, você encontra essa pessoa fora do digital, você não dá nada, é outra pessoa. Exatamente. Mas tem um dom ali de câmera que é impressionante. As influenciadoras todas e os influenciadores de mais sucesso é isso, é um dom ali para a câmera. E tá tudo bem, cada um na sua, né? E aí, no meio do caminho, eu também tive podcast. A gente fez um podcast, eu e a Renata Brosina, que é uma jornalista também de moda, amiga, que colabora com a revista, inclusive, também. A gente teve um podcast, o Portrait Fashion Magazine, que a ideia inicial era fazer uma revista, e aí, por um monte de contratempos, a gente começou lançando o podcast, e a revista foi engavetada. Mas o podcast tá ativo até hoje, e a gente fala basicamente falava, né? Porque eu, por absoluta falta de tempo, precisei sair do projeto, principalmente depois que eu assumi a revista. E é um podcast que fala de moda, de atualidades da moda, debate, por exemplo, a compra da Versace pelo Grupo Prada. Então, e ali eu aprendi também o timing do podcast, a profundidade de um assunto, onde você pode analisar muito mais, enveredar por entrelinhas, né? Dar a sua opinião, muito mais do que às vezes você pode dar quando você trabalha para uma marca ou para um veículo. Então, cada plataforma me ensinou muita coisa. Continuar sendo amado e não odiado, porque é uma opinião, né? Exato. Indo já nessa linha, né? Porque assim, dar opinião é uma coisa que a gente tem que ter uma personalidade muito bem definida, no sentido de não ficar em cima do muro, né? Porque eu imagino que nesse universo a gente tem muitos egos. Opa! Né? E assim, fico imaginando que realmente deve ser algo assim muito grande, tanto em revista, nesse mundo nosso aí de digital também. Como você lida com essa questão do ego? Olha, realmente tem muito, né? O mundo da moda... Não é só o mundo da moda que tem ego, mas o ego no mundo da moda ele é particular, né? Às vezes a pessoa tem o ego sem corresponder àquilo. Então, eu digo sempre que no meu meio, na minha profissão, eu não me importo de trabalhar muito, não me importo de vir à noite, eu não me importo de ganhar, às vezes, menos do que eu mereço. Não me importo com o volume de coisas, não me importo de aprender, de estar em diversas plataformas. Mas se tivesse que eliminar uma coisa da minha profissão, eu diria que é o ego, porque é a parte mais difícil. Ao mesmo tempo que é muito legal lidar com pessoas, e eu gosto de lidar com pessoas, eu acho que as pessoas são necessárias para trazer humanidade, proximidade e conteúdo para a moda. Ao mesmo tempo que lidar com pessoas, as pessoas vêm com seus respectivos egos. E às vezes eles são muito exacerbados. Então essa é uma parte que às vezes é complicada de lidar. E se eu pudesse não ter que lidar com isso, eu agradeceria imensamente, porque eu acho que é a parte mais difícil. Tem que ter muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura. E tentar não embarcar no ego da pessoa. Eu acho que esse é o segredo. Mas como não? Como não? Não embarcar. Assim, a gente imagina assim, numa semana de moda, parece que a pessoa já anda com um muro na frente, né? Uma coisa muito... Eu aqui. Até ela descobrir o que você pode oferecer para ela. Então, aí a pessoa meio que abre isso. Eu vejo isso muito no mundo da moda, e, logicamente, que tem em todos os lugares. Sim. Mas, assim, a gente não tem, muitas vezes, como escapar disso, porque acaba respingando um pouco. Você, às vezes, precisa daquela pessoa para fazer um trabalho. É complicado. E eu imagino que na revista, em todos os lugares, mas ali em revista deve ser também uma coisa pesada, ou não? Porque lida com imagem, né? Exato. E aí a imagem lida com vaidade. E uma coisa leva a outra. E aí, para inflar um ego, são 2 minutos. Então, você tem que ter muito jogo de cintura, não embarcar no ego, evitar de bater de frente, porque não vai levar a lugar nenhum. Não vai resolver o seu problema, você só vai se indispor, vai criar
Então, é jogo de cintura. A a expressão é jogo de cintura. E quanto mais madura a gente vai ficando, acho que a gente vai criando um pouco disso. Exatamente. Tem coisa que a mais parte inteligente de ser maduro é você não ter que se justificar. Não ter que... por que eu tenho que responder? E aprender a não se importar. Exato. Às vezes você aprende a deixar pra lá, entendeu? A experiência realmente te traz esse jogo de cintura que você precisa para lidar com os egos. E às vezes você vê que não vale a pena, entendeu? Não, a maturidade, eu acho que essa é uma grande vantagem da maturidade. É você olhar para você poder escolher suas batalhas, sabe? Você olhar para uma coisa ali e falar, não vale a pena o desgaste. Vamos tocar o barco. E aí, então, pegando e finalizando, que a gente já está quase no finalzinho do nosso podcast. Que rápido. Aí eu vou querer perguntar assim para você, antes de uma pergunta que a gente sempre encerra, o que é luxo para você? Luxo para mim é ter tempo de cuidar de mim internamente. Você faz terapia? Faço terapia, corro, tento me alimentar direito na medida do possível, tiro um tempo para ler um livro, não respondo as mensagens de WhatsApp que chegam depois de determinado horário, só vou responder no dia seguinte. Eu tiro um tempo para fazer as coisas que me dão prazer, que eu gosto, que eu valorizo. E de estar com as pessoas que eu valorizo. Então, eu acho que isso é um luxo hoje em dia. Você é caseiro? Muito. Hoje em dia, sim. Eu já fui muito rueiro, já fui da noite, já fui da festa, já fui da balada. Mas agora já uma coisa mais... Hoje em dia, eu pago para não sair de casa. Eu troco qualquer festa, qualquer evento, uma badalação para ficar em casa assistindo um filme, ou ir no cinema, ou ir num restaurante comer a comida que eu gosto. Eu tô muito mais caseiro, mas bem mais do que eu já fui. Eu também tô bem mais caseira. Ontem a gente teve uma ativação à noite num bar e eu falava assim, meu Deus, como eu tô... É outra pegada já. Amei a experiência, mas eu realmente já tô em outra vibe. É outra rotação. Aquele barulho todo, aquilo tudo. Eu falava, meu Deus, gente, eu preciso... É bom, são fases, né? São fases da vida e tá tudo certo. Cada uma tem o seu valor, né? Eu amava a minha fase da noite, dos amigos, das festas. A minha adolescência foi em cursinhos aqui na Paulista e eu andava isso, parecia curta Paulista, numa alegria. Hoje eu precisei sair de salto para almoçar. Eu falei, gente, isso é enorme, eu não tô conseguindo andar. A velhice vai chegando na gente, com toda certeza. Entre tantas coisas... A última pergunta do nosso podcast é assim, quando a gente está encerrando, a gente fala, entre tantas coisas em que você já viveu, o que você poderia deixar de mensagem para nós? Entre tantas coisas que eu vivi, eu poderia deixar de mensagem o seguinte, absorva o momento em que você está, absorva o presente. No futuro você vai agradecer. Perfeito. E exatamente isso, a gente fica muito lá na frente, o que fazer, como fazer, e esquecemos o agora. A chave de um futuro mais completo, mais sereno, mais maduro, ela tá no presente. Se você não parar para observar o presente, absorver o que ele está te oferecendo, aprender com as coisas que acontecem no dia a dia, lá na frente... você vai se arrepender de não ter... Putz, se eu tivesse prestado atenção nisso, se eu tivesse feito aquilo. Então, prefira se arrepender de ter tentado alguma coisa, de ter vivido alguma coisa, do que se arrepender de não ter tentado e não ter vivido. Então, é aquele... Sabe o Carpe Diem? É um Carpe Diem, mas seja uma esponja. Verdade. Sabe? Seja uma esponja, absorva tudo que o teu trabalho e a vida e as pessoas e as relações que você constrói ao longo do tempo, absorva tudo que elas têm para te oferecer. Que daqui a 10 anos, 20 anos, isso vai ter o seu valor. Então,
A nova geração tem um frenesi do novo, de estar sempre correndo atrás do novo, de o que aconteceu ontem não tem valor, tanto faz. Pelo contrário, é olhando para trás que você adquire bagagem para olhar para frente. Então, eu acho que essa seria a minha mensagem. E se eu posso contribuir com o que você falou, que foi uma fala assim, essencial, e olhando com esse olhar de mãe para os meus filhos, eu vejo muito essa questão agora da marca de colecionar. Então, sai um batom de um sabor, daqui 2 semanas outro, e querem todos. E a gente sempre lá em casa acha legal, porque eu também já passei por isso na infância, Claro. mas é trazer essa consciência para elas, nesse sentido de toda hora, isso aqui já não quero mais, mas abriu ontem e já quer um outro fechado, porque é novo o sabor. É exatamente essa consciência ao mesmo tempo que a gente tem que pertencer a esse mundo, mas em que momento a gente deixa de pertencer para ficar com a nossa essência, o nosso valor. Exatamente. O que realmente faz sentido para nós. Então, diariamente lá em casa, a gente tem um trabalho muito grande com esses quatro fofuras da nossa vida, em mostrar que é nós, é o menor, é o pouco, é a essência mesmo. E quando a gente está falando de mercado de moda, que está sempre perseguindo o novo, né, a novidade, toda hora descartando o que já foi, é complexo você ter essa consciência, né? Então, mas acho que é um exercício que vale a pena ser feito. Com certeza. Eu amei. Eu também. Amei. E você só aumentou ainda mais a minha admiração, meu respeito pelo seu trabalho. E muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Você está lá na rede social, vamos falar para as pessoas te seguirem. Como que você está lá? Fala bonitinho, porque as pessoas às vezes estão dirigindo e só estão ouvindo. E o meu nome é complicado, né? Então tem que soletrar mesmo. Porque você é um... Meu pai é francês. Isso. Eu sou franco-brasileiro. Que maravilhoso então, isso. Por isso que eu estudei em colégio francês. Eu acabei fazendo minha vida no Brasil, ao contrário das minhas irmãs que foram morar na França. Eu tô nessa coisa assim, que maravilhoso, mas eu já sabia, porque quando nós fomos escolher o look, que o meu look é Galerist, Andrei falou, ele tem francês, então você tem que trazer algo assim. Eu falei, perfeito, vamos trazer. Então você viu que foi tudo pensado. Mas você sabe que esse meu lado francês, eu acho que contribuiu para minha... Para o meu olhar de mundo, para minha visão de mundo, para o olhar, para a maneira com que eu olho para a moda. Então, e até o seu estilo, assim, tem uma essência, né? Até o seu comportamento tem muito disso. E acho que isso traz... Como que você tinha dito antes, o que a gente vai pegando, não é o boró, como a frase que eu amei que você falou, que vai pegando um pouco dali, um pouco daqui. Enfim, você traz a sua brasilidade maravilhosa com essa áurea europeia, meu exercício diário é misturar os dois mundos. Então deu super certo. É isso. Então, voltando à arroba do Instagram. Do Instagram, vamos lá, como você está? Silvan Justum, tudo junto. Mas o Silvan é S-Y-L-V-A-I-N. Silvain Justum, J-U-S-T-U-M. E você entrega muito conteúdo legal. Amei. Sigam lá o Silvan. Como que é a pronúncia? Vamos falar a pronúncia. Silvan. Tem um I que se intromete ali no meio, mas você não pronuncia. Eu acho ele tão chique. Ele fica um francês. É que em francês o A-I-N tem som de an, né? Então fica Silvan. Fica Silvan. E eu tenho um presente para você. Opa! Olha só, um pezinho também. Já que estamos falando de França. Né? Olha aqui, que legal. Caudalie. Obrigado. Aliás, esse a gente recebeu diretamente do escritório aqui de São Paulo e o pessoal achou um máximo que você ia receber Caudalie. Eu adoro a marca, já uso alguns produtos. Então, quando você quiser um momento spa, um momento autocuidado, por favor, nas lojas, só nos acionar que a gente vai adorar presentear você com essa experiência. Nossa, com o maior prazer. E também vou aproveitar aqui para falar que essa vinda para São Paulo tem esse conforto, esse abraço do Coia. Inclusive, você ficou no Coia lá em Curitiba. Exatamente. Amei. Eu já conheci o de São Paulo. É maravilhoso. Adorei conhecer o de Curitiba. Eu estou no Coia de São Paulo. É ótimo. É nóis. Maravilhoso. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não segue o Fran Franceschi no YouTube e no Spotify, vai lá. Faça com que essa roda do bem cresça cada vez mais e mais. E eu vou ficando por aqui. Beijo!